Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 15 de outubro de 2025, desculpem. É 15 de outubro, eu pensei errado, mas é dia 15 de outubro. 15 de outubro de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que serão realizados na noite desta quarta-feira. Bem, meus irmãos, então, nós vamos agora avançar, vamos fazer a leitura preparatória do nosso ambiente, a leitura de harmonização. Ela é muito importante. Vamos hoje ler uma página desta obra Somos Todos Médiuns, né, ditada por Odilon Fernandes ao médium Carlos Batelli. E quem gostaria de ler esta página para nós? Então, podem ver. É o capítulo 9 que a nossa irmã Eva vai ler. Está aqui, Eva. Boa noite a todos. É a página de hoje, Médiuns Improdutivos. Somos todos espíritos, somos todos médiuns, aliás, o título do livro. Há médiuns com dificuldade, cuja dificuldade não pode ir além desses sinais, quando, ao cabo de alguns meses, não obtém senão coisas insignificantes, sim ou não. Está difícil para mim aqui. É porque está muito miúda a letra. Não, tá bom, é porque a letra é muito miúda. Sim ou não. Nas letras sem continuidade. É inútil persistir em gastar papel com pura perda. São médiuns, mas médiuns improdutivos. Agora vai melhorar. Não, tá, agora tá bom. Como nos esclarece Kardec, quando trata do assunto da psicografia, existem médiuns que, apesar de serem portadores da faculdade mediúnica, psicográfica, são médiuns improdutivos, porque não são capazes de obter mais que alguns rudimentos de escrita. No entanto, médiuns improdutivos encontraremos também em outros gêneros de mediunidade. Por exemplo, existem médiuns de efeitos físicos, através dos quais dificilmente os espíritos produzirão além de singelas manifestações. Liberando pequena quantidade de ectoplasma, esses medianeiros apenas conseguirão que fenômenos esporádicos aconteçam por seu intermédio. No campo da psicofonia, igualmente, nos depararemos com médiuns improdutivos, porque os espíritos, em se manifestando por eles, sempre se sentirão limitados. Existem médiuns que não se entregam com a confiança necessária, cerceando a livre manifestação dos espíritos por seu intermédio. Neste sentido, os próprios médiuns passistas, que não procuram esforçar-se no ato da doação de fluidos magnéticos, pouco resultado observarão na tarefa da cura pela simples imposição das mãos. Os médiuns inspirados, que não se preocupem
em oferecer campo de atuação à espiritualidade superior, aprimorando as suas ideias pelo estudo constante, acabarão por se sentirem improdutivos nos comentários doutrinários que sejam chamados a fazer. O médium improdutivo, em um gênero de mediunidade, nem sempre o será em outro, mas o médium que não luta para superar as suas limitações não alcançará êxito em nenhuma de suas atividades espirituais. Quantos espíritas improdutivos existem dentro da casa espírita? Quantos médiuns estarão na expectativa de que os espíritos tudo façam por eles? O médium que se recusa a produzir por comodismo ou falta de boa vontade atrairá a presença de um espírito improdutivo, igualmente sem convicção naquilo que faz. Diríamos que, a rigor, médium algum será improdutivo quando se dispõe a fazer o bem, pois, de um modo ou de outro, ele conseguirá fazê-lo. Destacamos uma vez mais o imperativo da conquista do discernimento por parte do médium, a fim de que ele saiba situar-se num campo de trabalho onde melhor possa produzir, de acordo com as suas possibilidades. A lição da figueira sem frutos, que observamos no relato evangélico, enseja-nos variadas reflexões. Embora não produzisse frutos em benefício dos famintos, nada impedia que ela produzisse sombra amiga e acolhedora aos peregrinos do caminho. E, certamente, nada também impedia que os pássaros entretessem ninhos em seus galhos robustos. De alguma forma, ela, qual se o quisesse, poderia ser útil. A mediunidade em si nunca é deficiente. Se ela se acha pouco desenvolvida, neste ou naquele, é porque o médium não tem procurado desenvolver a si mesmo. Porque, em suma, desenvolver a mediunidade é desenvolver o médium. Agora, o bom senso nos diz que o médium não deve forçar o desenvolvimento da mediunidade para a qual não revele a mais simples aptidão. Se, por enquanto, a sua capacidade medianímica manifesta-se com discrição, que ele trabalhe e estude mais, consciente de que, no momento aprazado, a sua mediunidade haverá de manifestar-se com maior determinação. Necessitamos ainda esclarecer que não existe o que vulgarmente se chama de mediunidade forte e mediunidade fraca, como não há centro espírita forte e centro espírita fraco. O que de fato observamos é um maior ou menor grau de desenvolvimento da mediunidade e um maior ou menor interesse por parte do médium. Há médiuns que querem ser médiuns somente para que os espíritos façam por eles o que eles devem fazer. Lamentável equívoco. Se o médium não procurar o seu próprio crescimento, ele atrairá espíritos que ainda dificultarão o seu progresso, porque mediunidade, e isso não nos cansaremos de repetir, é um processo de parceria onde o médium entra como coadjuvante do espírito e vice-versa. Livro bom. Muito bom. Então, meus irmãos, fica aqui a minha sugestão, uma ótima obra, né? Ela é concisa, né? Mas traz muitos capítulos que são assim importantíssimos para o nosso aprendizado, para a nossa segurança mediúnica, para nós aprimorarmos o trabalho. Somos Todos Médiuns, que é uma obra, como eu já disse, ditada por Odilon Fernandes e psicografada por Carlos Batelli. Quero só lembrar, antes de passar a palavra para o Mauro, que na sexta-feira, 19h45, nós teremos aqui a nossa sessão especial de psicografia, psicofonia. Todos estão convidados, né? Nossa sessão começará às 19h45. Teremos um quarto de hora de estudo e reflexão. Às 20 horas
iniciaremos e às 21 horas concluiremos. Então, estão todos convidados daqui. E agora que o nosso irmão Mauro seja muito... receba muitas inspirações do alto, neste capítulo que ele vai tratar, que é muito importante, ele vai tratar do mandato mediúnico. Vamos ouvir o que ele tem para nos esclarecer. Vamos dar início ao capítulo, um capítulo que é longo e, como o Dionísio comentou, importante. Quando eu peguei esse título, Mandato Mediúnico, Missão, né, a gente vai perceber, talvez, em função da nossa própria realidade, que nós temos, talvez, um mandato um pouco diferente em relação a outros que nós já conhecemos, médiuns, né? Mas não podemos esquecer que a responsabilidade é essa missão de todos nós que decidimos desenvolver e educar essa nossa potencialidade. O capítulo inicia os nossos personagens chegando próximo de um centro espírita. E no início, logo na entrada, vigilantes da espiritualidade, atenciosos, impedindo o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores. Então, o que a gente vê aqui é o que sempre comentamos. Tem uma segurança, não entra qualquer espírito, existe todo um processo, né, um cuidado de que alguns espíritos não entrem justamente para não complicar e de desarmonizar o ambiente, né, que com certeza a espiritualidade e o grupo da casa espiritual não permite. No pórtico experimentavam a separação de certos espíritos que as seguiam, espíritos que não eram simples curiosos ou sofredores, mas blasfemadores e renitentes do mal. Então, quando a gente fala no diálogo fraterno aqui, quando existe aquele momento da conversação, aqueles espíritos que se apresentam é porque já há uma possibilidade de se absorver alguma coisa do que vai ser transmitido pelo dialogador. Então, os que estão renitentes no mal, entre aspas, que nem Kardec comentava logo no início do Livro dos Médiuns, aqueles materialistas que não acreditam na vida após a morte e na conversação com algum de nós espíritas, né, ou espiritualistas que acreditamos nessa sobrevivência, Kardec falava, não perde muito tempo com eles, cada um tem o seu tempo, né? Então, é mais ou menos isso. Esses espíritos que não puderam entrar, em algum momento vão chegar num ponto onde existirá já, pela percepção da espiritualidade, uma possibilidade de plantar a primeira semente nos corações deles, nas mentes, para que mais tarde, às vezes muito mais tarde, né, possam se melhorar e modificar esse foco. Irmãos desencarnados, né, se formava de gente agoniada e enferma, tão necessitada de socorro fraterno como os doentes e aflitos que passavam a acompanhar. Então, esses espíritos, aqueles, né, que não foi permitida a entrada, era uma exceção, porque a maioria era gente agoniada, enferma, necessitados de socorro fraterno, doentes e aflitos que passavam a acompanhar. Acompanhar quem? Os encarnados, né? Então, aquela questão da afinidade, da sintonia, como nós vimos no capítulo que fizemos sobre a questão do sonambulismo torturado, eles se acoplam e aí é permitido, porque eles ali não vão prejudicar, pelo menos no desequilíbrio da sessão. Como a nossa casa aqui, grande mesa ao centro de vasta sala, encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento. Quem é
tem a capacidade de ver, vai ter essa possibilidade de observar isso que está sendo dito. Em derredor, reservava-se ampla área onde se acomodavam quantos careciam de assistência, encarnados ou não, área essa que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética, sob cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação. Mais uma vez, a preocupação com a segurança, não só lá fora, mas aqui também, né? Aqui dentro. Respeitava a senhora, ouvia prestimosa diversos pacientes. Vai falar da nossa grande personagem, que é a médium Ambrosina. Essa médium apresentava-se revestida por extenso halo de radiações opalinas e por mais que projeções de substância sombria a buscassem, através das requisições dos sofredores que a ela se dirigiam, encarnados, conservava a própria aura sempre lúcida, sem que as emissões de fluidos enfermiços lhe pudessem atingir o campo de forças. Então, o grande cuidado e o cenário importante, ideal para nós, que somos médiuns de um modo geral, é termos essa condição que a Ambrosina tem, né? Apesar da conversação, daquilo que as pessoas a procuravam para poder trazer os seus problemas, suas dificuldades, ela se mantinha sempre com uma situação equilibrada. Não só pela própria condição dela, como nós vamos ver, mas também pelo auxílio do mentor. Auros, né, informa o seguinte: é a nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou, grifei de propósito, às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade, trabalhando sem a consolação do casamento. Friseio a renúncia aqui, a gente vai fazer uma leitura de uma pequena mensagem depois, porque foi comentado semana passada com relação a evitar determinados lugares e tudo mais, né? A questão da renúncia é que não é você propriamente se afastar dos locais que porventura te pudessem trazer algum desequilíbrio. Na verdade, tudo na vida é uma questão de equilíbrio e de você ter condição para estar num determinado lugar que aparentemente possa ter uma ambiência não muito agradável, mas você possa se manter naquela sua posição equilibrada, como foi comentado ano passado, tendo condições de talvez fazer uma prece antes ou até mesmo durante e no local onde você está. Porque na mensagem aqui que a gente vai ler sobre renúncia, do livro Espírito da Verdade, Emmanuel nos diz: renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Então, renunciar no aspecto da materialidade, das coisas que no dia a dia podem nos trazer um certo prazer, tudo depende de como você se conduz nesses locais e se mantém dentro de um certo equilíbrio e ponderamento diante disso, né? Jesus, como ele comenta aqui, ele foi esquecido por muitos relegado às agonias da negação, e nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhe diz confiante: eis que estarei convosco até ao fim dos séculos. O nosso mentor espiritual, nossos protetores, eles estão próximos de nós, contanto que nós tenhamos uma postura que facilite essa assimilação de inspiração. A questão da renúncia é que a renúncia tem que ser algo que nem a mediunidade, positiva. Exemplo, é ótimo, é importante para casa que o trabalhador frequente a casa de maneira assídua, se for o caso, de segunda a segunda, enquanto tiver trabalho na casa. Mas não basta só a frequência.
porque é necessário que haja com essa frequência, que para o centro, para casa, é importante o trabalho de todos nós, quanto mais pessoas trabalhando na caridade e no bem, isso é importante. Mas se esse trabalho, seja no aspecto mediúnico, ou seja na caridade, não transforma essa pessoa moralmente falando, e ela não muda os seus hábitos, apesar dela ser útil para casa, ela não vai ser útil para ela mesma, porque ela está perdendo tempo. Não perdendo tempo em vir, mas perdendo tempo no sentido de não se melhorar. Então a renúncia ela tem que ser positiva, principalmente para a mudança íntima dela. O trabalho é necessário, precisamos de trabalhadores. Venham de segunda a segunda, se for o caso, a casa. Mas o trabalhador pode ficar 300 anos na casa e não se modificar, apesar de trabalhar assiduamente o tempo todo. Então, não é efetivamente a constância na casa que traz uma melhoria mediúnica, porque isso que é importante aqui. Ambrosina, ela teve essa renúncia, mas ela teve uma renúncia e teve o quê? Como resposta, o quê? A assimilação, o seu espírito protetor sempre junto dela, porque ela se modificou. O trabalho dela foi edificante individualmente para ela. E aí o contato, as inspirações, é como se fosse que nem no vampirismo que a gente comenta. Com o mentor dela, é um vampirismo para o bem. Porque o mentor está sempre com ela, auxiliando, inclusive, nesse equilíbrio que ela tem que ter ao receber os pedidos que a gente vai ver mais à frente. Então, a questão da renúncia, não estou dizendo que o médium não deva vir na casa. Ele deve vir sempre que puder, mas é importante, venha, mas se transforme. Senão, vai ficar 30 anos vindo, como a gente vê muita gente, 30 anos recebendo o passe, mas só recebe o passe e não se modifica. A mesma coisa nós médiuns. A gente tem que se modificar para que a gente tenha o quê? Essa comunicação com a espiritualidade melhor e maior. Opa! Ah, microfone. Oi. Por conta dessa questão de não se melhorar, né, é que o André Luiz nos presenteou com o livro Mensageiros, né? São os médiuns falidos, né? Que são aqueles que se comprometeram no plano espiritual e chegaram aqui e todos eles fizeram quase nada daquilo que eles tinham prometido, né? Que estava na ficha kármica dele, quer dizer, na ficha espiritual deles, que eles assinaram embaixo, né? Mas quando você está falando isso aí, eu me lembro bem que quando nós estávamos na direção dos trabalhos mediúnicos aqui, que a gente falava isso, as pessoas criticavam, porque diziam que a gente, quer dizer, eu, Maria Nieta e Luciana, só queríamos trabalhar, só queríamos estudar. A gente só queria estudar. Ah, mas estudar para que tanto? Para que tanto? Ora, se a gente estudando pratica 1/10 daquele que a gente estuda, imagina se a gente nem estudar e nem praticar. Com certeza. O estudo leva você a ter um melhor conhecimento, entendimento sobre como você deve praticar a mediunidade e entender a doutrina como um todo, né? Mas se modificar é importante. Peraí. Senão não escuta lá na internet. A gente considerar e ter muito cuidado, que o estudo nos responsabiliza, né? Lembre-se do amai-vos e instruí-vos. Nesse binômio, nós temos que trabalhar, porque a gente chegar à espiritualidade com um cabedal enorme de estudo, mas agimos tão pouco, é funesto. Então, acho que é isso que a Edna falou, ok, mas é preciso que o estudo, às vezes a pessoa não estuda numa abundância tão grande, mas ela tem bagagens internas que já traz, que ela se movimenta muito bem no campo da caridade, da bondade, da tolerância. Então, o estudo não está diretamente vinculado. Se ele se faz instrumento da nossa melhora, perfeito.
Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, pequeno funil de luz, a maneira de delicado adorno. Intrigados, consultamos a experiência de nosso orientador e o esclarecimento não se fez esperar. É um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza, o mentor espiritual dela. Pelo tempo de atividade na causa do bem, pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, inspirando fé e esperança quanto se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão. É naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos. Então, eu não quis, no início, quando eu falei de mandato mediúnico, eu não quis diminuir, muito pelo contrário, a nossa responsabilidade como médiuns, não. É que não dá para comparar, infelizmente, a nossa mediunidade, talvez outros aí até estejam no início e possam se tornar com o Chico Xavier, com o Divaldo. Essa questão, como foi a renúncia em relação a casamento, tanto o Chico como o Divaldo, algumas coisas você acaba deixando de lado. Não esquecendo que isso é algo também planejado desde no processo reencarnatório dessas pessoas, né? Então, é muito importante que a gente tenha que frisar isso, porque somos médiuns, temos a nossa responsabilidade individual, a mediunidade nos auxilia, fazemos a caridade em relação ao outro, mas há um certo peso, uma gradação nisso, que nos torna, entre aspas, diferente em relação aos outros médios. Capacidade, às vezes ainda moralmente falando, não tão bons como o Chico, ou talvez como o Edivaldo, ou como o Divaldo. Então há uma diferença, né, nisso tudo. Ela é assediada pelos mais concertantes apelos, né? Entretanto, isso, ela se mantém firme e harmônica. Vive então flagelada por petitórios e súplicas? Aí o Auro responde, até certo ponto sim, entretanto a paciência evangélica sabe ajudar, com paciência evangélica, sabe ajudar aos outros para que os outros se ajudem. É importante, ela ajuda os outros a ouvir, naturalmente sempre a gente recebe alguma influência não muito boa em relação àquele que está na nossa frente com alguns problemas, sofrimento e tudo mais. Por isso que o atendimento fraterno é sempre importante, que a pessoa tenha um certo equilíbrio nesse atendimento, mas você ajuda o outro, mas o outro tem que se ajudar. Ninguém faz milagre. Por mais que nós ouçamos o problema dos outros, o problema é do outro. E esse outro é que tem que achar os instrumentos, as ferramentas, né, para poder sair daquela situação, né? Abeiramos da média respeitável e modesta e vimos-la pensativa, não obstante o vozerio abafado em torno. Não longe o pensamento conjugado de duas pessoas exteriorizava cenas lamentáveis de um clima em que se haviam embrenhado. Então a capacidade dela era até de percepção do que o outro estava pensando, entre aspas. Percebendo-as, Dona Ambrosina refletia, falando sem palavras, através do pensamento, telepaticamente, em frases audíveis, tão somente em nosso meio. Quer dizer, pensamento a pensamento com o seu mentor. Ela falando agora, amados amigos espirituais, que fazer? Identifico nossos irmãos delinquentes e reconheço-lhes os compromissos. Um homem foi eliminado. Vejo-lhe a agonia retratada na lembrança dos responsáveis, que estarão buscando aqui nossos infortunados companheiros foragidos da justiça terrena. Talvez já existisse um sentimento de arrependimento, de culpa por aquilo que ocorreu, né? A médium, nesse caso, temia perder a harmonia vibratória que lhe era peculiar. Ela ficou assustada com aquilo que ela percebeu.
Um dos mentores presentes se aproximou e tranquilizou-a. Ambrosina, não receie, acalme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. Você no atendimento fraterno ou em qualquer outro momento onde possamos estar funcionando como ouvintes, não dá para você ajudar se você começa a chorar junto com o outro que está com problema. Você tem que ter um discernimento do que dizer, principalmente ouvir mais e não se desabar, né, com um problema que o outro está ali na tua frente. Né? É preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar e o remédio não foi criado para os sãos. Compadeça-se sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito uns para com os outros, e quanto mais desventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal, como enfermos que nos reclamam carinho. Então, sempre há, por parte da espiritualidade superior, o quê? Uma palavra amiga, independente do erro cometido pelo outro. Não há dedo em riste, apontando, julgando, porque eles já passaram também por grandes dificuldades, atingiram um determinado nível, não são infalíveis ainda, como nós vamos ver mais à frente, mas já atingiram um patamar onde a palavra amiga e carinhosa sempre está presente dentro do trabalho. Tá? Opa! Não, deixa ele pegar o microfone. É difícil disciplinar isso. Tem também uma questão muito interessante aí quando se fala, digamos, quando a gente está conversando com o espírito, como o mentor falou aí, né? Não se assuste, não se aborreça, ou mantenha a calma, porque é preciso que nesses momentos, quem esteja conversando com ele tenha equilíbrio suficiente e escute o mentor, o seu mentor, porque ele está ali direcionando as suas palavras, não é? Porque se a gente tiver medo, mesmo o médico que está conversando com ele tiver medo, ele corre o risco de levar esse irmãozinho com ele, entendeu? Porque ele se consterna, emociona diante daquela situação e ele leva. Mesmo a espiritualidade da casa trabalhando, porque esse trabalho não é acéfalo, mas a gente vai se consternar com aquela dor e a gente pode chamá-lo para a gente. Sim. Você tem que ouvir sem entrar no problema. Já aconteceu isso, não foi a primeira vez. Entrar no problema, você acaba, às vezes, ampliando a situação, né? Essa mensagem é conhecida, né? Acalma-te, palavras da vida eterna, para variar de Emmanuel. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Como é que você vai abençoar com a tua paz se você se desequilibra naquele momento e não fica em paz? Né? Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Né? Então, acalmar-se nesse momento é uma maneira de você se sintonizar com o seu mentor e prosseguir o trabalho. Né? A média aquietou-se e passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa. E esses frequentadores da casa tinham essas características. Uns desejavam socorro para o coração atormentado, pediam cooperação em benefício de parentes menos felizes, concurso fraterno para doentes e desespero e requisições de trabalho assistencial.
É o que a gente vê, de um modo geral, na casa espírita, através daquilo que a Marise pega lá no site, endereço tal, nome tal, com esse problema, né? Essas dificuldades aqui, e ela se mantinha equilibrada quando tinha contato com essa situação. Dona Ambrosina consolava e prometia. Quando Gabriel, o mentor, orientador, chegasse, o assunto lhe seria exposto, de certo, traria a colaboração necessária. Né? Ela poderia dizer, não, eu vou te ajudar. Não, aguarda. Gabriel vai chegar, ele vai te atender melhor. Né? É um sentido de humildade também da médium. Não é aquele, eu sou a poderosa. Não existia isso nela. Né? O trabalho era conjunto, o que deve ser o tempo todo. Gabriel, o mais categorizado mentor da casa, deu entrada no recinto acompanhado por grande séquito de amigos. Acomodara-se em palestra afetiva à frente da mesa. Aí, reunidas as entidades de vida mental mais nobre, estabeleciam naturalmente larga faixa de luz inacessível às sombras que senhoreavam a maioria dos encarnados e desencarnados da grande reunião. O trato com doentes sofretores dos dois planos não lhes roubava a esperança, a paz e o otimismo. Eis o equilíbrio da espiritualidade ali do grupo, né? Eles eram médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem, já em condições de auxiliar sem se sentirem o quê? Absorvidos pelo desequilíbrio. Irradiavam tanta beleza e alegria. Aqueles amigos, né? Isso Hilário perguntando, considerando as mensagens de luz e simpatia que projetavam de si mesmos, seriam altos embaixadores da divina providência? Desfrutavam acaso o convívio dos santos? Viveriam em comunhão pessoal com Cristo? Teriam alcançado a condição de seres impecáveis? E a resposta veio por Aulos. Nada disso. É preciso considerar que são vanguardeiros do progresso, sem serem infalíveis. Apesar de toda a estrutura moral e intelectual, eles ainda eram falíveis em determinados pontos, ou seja, erravam em algumas coisas. Grandes almas em abençoado processo de sublimação, credoras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram, comparando com a gente. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena e em cujo seio se corporificarão de novo no futuro, vão reencarnar através do Instituto Universal da Reencarnação para o desempenho de preciosas tarefas. Eles estão no caminho como nós, só que um patamar a mais acima, né? No entanto, à frente da assembleia de criaturas torturadas que observamos, são eles luminares isentos de errar. Me perdoe, o Hilário às vezes é persistente, né? Ele acabou de falar que esses espíritos são o quê? Falíveis. Se são falíveis, eles acabam errando. Aí ele repete, e o Aulos, com paciência para variar, não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. São altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior. Guardam ainda consigo probabilidades naturais de desacerto. Primam pela boa vontade, pela cultura, pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados. Mas podem ser vítimas de equívocos que se apressam, contudo, a corrigir sem a vaidade, que em muitas circunstâncias prejudica os doutos da terra. Aqui temos, por exemplo, variados médicos sem o envoltório da experiência física. Aqui é interessante o seguinte: contudo, se apressam a corrigir sem vaidade. Nós, quando percebemos os nossos erros, nós nos apressamos para corrigir esses erros? Se a gente se apressasse, a gente não estava encarnando tantas vezes, né? E errando o tempo todo, né? Então a gente tem que se conhecer e ser humilde para reconhecer que errou, né? E aí a vaidade, o orgulho abafa isso tudo e a gente vai errando o tempo todo, né?
Apesar de excelentes profissionais devotados e beneméritos na missão que esposaram, não seria, contudo, admissível fossem promovidos de um instante para outro da ciência fragmentária do mundo à sabedoria. Tem uma caminhada, não é de um ponto para outro rapidamente. Com a imersão nas realidades da morte, adquirem novas visões da vida, alargam-se-lhes os horizontes da observação. Compreendem que algo sabem, mas esse algo é muito pouco daquilo que lhes compete saber. Muita coisa ainda por saber. Entregam-se desse modo a preciosas cruzadas de serviço e dentro delas ajudam e aprendem. Trabalhadores de outros círculos da experiência humana encontram-se no mesmo regime. Auxiliam e são auxiliados. Não poderia ser de outro modo. Sabemos que o milagre não existe como derrogação de leis da natureza. Somos irmãos uns dos outros, envolvendo juntos em processo de interdependência no qual se destaca o esforço individual. Então, aqueles que buscam pelo esforço individual, a reforma íntima, isso tudo que a gente sempre o tempo todo fala, o estudo, vão conseguir dentro da sua caminhada uma possibilidade de caminhar um pouco mais rápido, né? Dona Ambrosina sentara-se ao lado do diretor da sessão que havia organizado a mesa orientadora dos trabalhos com 14 pessoas. Gabriel se postava ao lado da médium, aplicando-lhe passes. Foi lido um texto edificante e esse texto tinha como tema a paciência. E por que isso? A Assembleia mostrava-se flagelada de problemas inquietantes. Atribulações e dificuldades. E estranhas formas de pensamento surgiam de grupo a grupo, denunciando-lhes a posição mental. Então vejam bem, problemas de diversos modos, materiais ou não, atingiam aquelas pessoas, os encarnados que ali estavam. Então era necessário que essa mensagem pudesse trazer algo que afetasse essas pessoas dentro da medida do possível, e essa mensagem tinha como tema paciência, tipo assim, tenham calma. Existe uma solução. Se equilibrem dentro da possibilidade, se harmonizem e talvez você consiga raciocinar um pouco melhor naquele problema. Para isso que a calma e a paciência nos conduz a uma possibilidade de que conseguir superar um momento difícil e seguir em frente. Então vamos lá. Dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas, obsessores desanimados, no desespero, agressivos propósitos de vingança, agravados pelo medo do desconhecido. Então, muitos se apresentam aqui, falando em voz alta, se mostrando, entre aspas, como espíritos maus. Na verdade, o que está ali é um tremendo medo do que possa acontecer com ele e do desconhecido que muitas vezes ainda está abafado dentro do caminho que ele está seguindo, do ódio, da raiva, da vingança, né? Da não aceitação, da perda ou daqueles que aqui ficaram. Então, tudo isso tem que se levar em conta na dialogação. Se apresentam como maus, mas na verdade tem medo também do que possa acontecer. Se a gente souber tocar o coração... Essa é a dificuldade. Atingir o coração... Mas isso, se a gente souber tocar o coração deles, né? Mas isso é um treino para a gente, né? Porque, na verdade, você acabou de dizer, a gente ajuda e é ajudado. Porque, na verdade, cada sessão dessas é uma aula, assim, incomparável. E cada um tem a sua experiência de conformidade com o seu grau de, digamos, de expectativa e de conhecimento também. Vários amigos espirituais passaram a ajudá-los na predicação doutrinária. No caso específico, a paciência ali, né? Pregações eram arremessadas ao ar com endereço exato. Levantavam um coração caído em desalento, advertiam consciências descuidadas, renovavam o perdão, a fé, a caridade, a esperança. Tudo aquilo, bases para que pudessem melhorar-se, né? Não faltavam quadros impressionantes de espíritos perseguidores, aqui a gente já falou em outro estudo, e tentavam o quê? Hipnotizar os encarnados, fazendo com que eles dormissem durante o estudo ou durante a leitura da página,
para poderem eles não realmente se equilibrarem, né? A questão, a tática ou a técnica do sono, né? Provocar o sono naqueles que estão na assistência. Muitos médiuns funcionavam no recinto, porém a dona Ambrosina era o centro da confiança de todos e o objeto de todas as atenções. Então a gente vê que há vários médiuns, mas ela que tinha um peso maior ali no sentido do trabalho, né? Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel, requerimentos, anseios e súplicas do povo, recorrendo à proteção do além nas aflições e aperturas da existência. Cada folha era um petitório agoniado, um apelo comovedor. Tem que ter o quê? Equilíbrio para suportar tudo isso. Dona Ambrosina e Gabriel destacava-se agora, entre eles, né, uma extensa faixa elástica de luz azulínea. E amigos espirituais prestos na solidariedade cristã, nela entravam um a um, tomavam o braço da medianeira, depois de lhe influenciar os centros corticais, atendendo tanto quanto possível aos problemas ali expostos. Então existia essa aproximação deles, já tendo uma ideia do problema. Grande espelho fluídico foi situado junto à médium. Tá? Na face dele, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente nomeada nas petições da noite surgia ante o exame dos benfeitores e à distância contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. O que era aquilo, na verdade, né? Uma grande televisão. Cultos companheiros de fé ensinavam o caminho da pacificação interior. Dona Ambrosina psicografava sem descanso. Então, esse trabalho era feito e ela ali fazendo a psicografia. É muito interessante essa sintonia entre ela e Gabriel. Coisa que nós aqui, ou pelo menos eu, buscamos o tempo todo e como essa é difícil. Às vezes você não tem essa sensibilidade, pelo menos eu, na percepção que o meu mentor está ali do meu lado me auxiliando. É uma guerra tremendo para nós que temos essa limitação de ter essa condição. Eu sempre comento isso porque é uma realidade. A gente tem que nos conhecer, inclusive como médiuns, para saber a nossa limitação, e também para não nos acharmos muito, né? Isso no início nos dá uma certa angústia. Será que eu tenho mentor? Será que eu não tenho? Até hoje... Sabe que tem uma época, a gente fica em dúvidas assim, será que a gente tem um mentor? Não tem onde ele está? A gente está sentindo só as ideias, influências do Espírito que a gente vai, digamos, passar a sua mensagem e o meu mentor. Mas acontece que ele está superior àquele tudo ali, não é? Ele está nos coordenando nossos pensamentos, os nossos sentimentos também, para que a gente possa funcionar, não é? Porque não deixa a história só a cargo do irmão Abel e sua equipe, né? Sim. Se a gente tem, é para usar, né? A gente dá trabalho, porque a gente não consegue se afinizar com ele, e ele já tem o trabalho normal de harmonizar aquilo que já é bastante complicado, né? É muito complicado. Eu acho que, além de sermos complicados, nós somos ainda pouca competência no sentido desse manejo, né? Dificuldade natural. O que significa essa faixa, né? Médium e dirigente, tão intimamente um ao outro, né? Na verdade, essa condição, exige o desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas, exige essa providência, ouvindo e vendo no quadro de vibrações que transcendem o campo sensório comum. Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações, sob pena de perder o seu equilíbrio. Quando o médium se evidencia no serviço do bem pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades que se encontra investido, recebe apoio mais imediato do amigo espiritual experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador dessas energias junto à médium, né? Agora, isso que está sendo comentado aqui é um caso muito específico e especial, né?
esse contato com o mentor espiritual, às vezes a gente tem muito pouco aqui na casa. Lá fora, você às vezes, no dia a dia, você às vezes não está tanto ligado a ele. Você se perde naturalmente. Essa é a diferença em relação a médiuns e médiuns. Né? Porque há uma constância de comportamento e de atitude que permita essa sintonia. Quer dizer, se efetuarmos uma comunicação por ela, será preciso se sintonizar com ela e com o orientador. Olha só a união aí, justamente. Aí ele repete aquilo que eu comentei, que eu acho que tem uma certa diferença. Um mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência. Tudo bem, isso a gente tem que ter. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium sem oferecer as necessárias garantias. Né? Essas garantias é a segurança que ele dá. Mas essa segurança só existe porque ela permite que haja essa segurança, pelo seu comportamento, pelo aspecto moral e pelo compromisso assumido reencarnatório. Provavelmente, ela como médium, moralmente falando, está num nível diferente que permite ou permitiu esse tipo de trabalho aqui na Terra. Aí ele fala, mas isso não vai prejudicar o intercâmbio? De modo algum. O próprio Gabriel se incumbe de tudo facilitar, ajudando os comunicantes, tanto quanto auxilia ao médium. Então, na verdade, Gabriel está do lado dela. Quando precisa ter uma comunicação, ela é ajudada pelo Gabriel, facilitando aquele espírito que quer se comunicar através dela. É uma dupla. A Eva quer falar. Não sei se vou matar. O médium que seja psicólogo. Que seja psicólogo. Que seja psicólogo, né? Sim. Ele teria mais facilidade do de quê? De comunicação? De comunicação? Na questão de facilidade, é que Kardec bota no livro dos médiuns que a psicografia é aquela que mais tem possibilidade de exercício. Não, eu estou falando da psicologia. O médium que seja psicólogo, ele pode aplicar, vamos supor, ele pode aplicar aqui na mesa, vamos supor, o que ele aprendeu na faculdade, o que seja da profissão dele, ele pode aplicar? Amplia a possibilidade de conversação dele a partir do momento que ele já, no dia a dia, trabalha com problemas psicológicos, sim, emocionais. Não necessariamente, e não deve ser feito, é ele fazer uma consulta com o espírito aqui. Ele vai trabalhar o que o espírito está transmitindo para ele, sim, dentro da doutrina espírita, o que nos ensina, e vai fazer a conversação normal. Talvez pelo fato de ser um psicólogo, tenha facilidade, primeiro, de saber ouvir muito, sim, e depois retribuir isso através do diálogo. Pode ser, mas cada um tem essa condição pelo estudo, pela própria inspiração, pode ter facilidade pela própria profissão e não ter tanta ligação espiritual com o mentor para te inspirar. E outro que talvez não tenha essa profissão especificamente, mas moralmente falando e mediunicamente, talvez tenha essa ligação e a inspiração está ocorrendo o tempo todo. Sim, é muito relativo isso. Seria ótimo, né? Que fosse, né? O psicólogo já tem essa. Um bom psicólogo, ele também tem essa bagagem de psicologia. Aqui ele comenta. Os campos de conhecimento. É fantástico. Mas tem muito psicólogo que. Não estou dizendo, fazendo nenhuma crítica. Eu estou dizendo que não é isso. Ele acabou de dizer isso. Tem outros que praticamente não têm isso, mas tem uma sensibilidade profunda, psíquica, que permite a eles entrar. O que tem na psicologia é que ela lida com problemas humanos. Agora, de que forma a psicologia está agindo com essa pessoa é que é importante. Então não é o galardão de uma profissão, entende, Eva? É o que você traz. Se você puder alicerçar esse conhecimento à luz de uma doutrina espírita, por exemplo, é fantástico. Isso não tenha dúvida. Na verdade, aqui ele comenta aqui, semelhante serviço não se efetuam sem programa. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Gabriel e Ambrosina planejaram isso tudo na experiência atual, né? Então, houve uma combinação lá.
Frisei aqui, quando o médium se destaca no serviço do bem, recebe apoio de um amigo espiritual. Sim, ele se destaca. Não é que você exerça o tempo todo aquilo e o apoio espiritual vai acontecer? Vai, mas você tem que fazer algo, né, para que isso ocorra de uma maneira mais acentuada. Em qualquer cometimento não seria lícito desvalorizar a liberdade da ação. Livre-arbítrio, né? Esse livre-arbítrio, ou esse comportamento, ou aquilo que ela assumiu, não a impediria de cancelar esse contrato, esse mandato, né? Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos, né? Beleza. Não terminamos o capítulo. Aqueles que leram vão continuar, o tempo acabou infelizmente, primeira vez que acontece isso comigo, da próxima vez eu vou resumir mais. E aí, vocês vão ter que o quê? Estudar mais quando vier para cá, tá bom? Muita paz a todos, muito obrigado.